E aí, galera, vamos para mais uma aula de geometria. Vamos continuar geometria espacial. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com reta, plano, trabalhamos as posições relativas entre retas e retas, retas e planos é planos. Agora a gente vai compor figuras tridimensionais e vamos entender as diferenças e semelhanças entre essas figuras, tá certo? A gente vai começar com os poliedros. Tá? Antes disso, a gente vai tentar perceber qual é a diferença de uma figura que é um poliedro daquela que não é, ok? Vamos embora então. Deixa eu selecionar aqui. Então, a gente pode ver aqui algumas figuras tridimensionais, elas estão representadas em perspectiva. O que significa isso? Elas cabem nesse plano que a gente está vendo. Por que elas cabem? Porque na tela do seu computador você está conseguindo identificar essas figuras. Porém, a forma com a qual elas foram representadas nos dá a ilusão que tem profundidade. Olha o caso dessa pirâmide aqui, ó, o tracejado dela, ó. Então, esse tracejado implica que essas arestas estão no fundo, certo? Então, esses objetos tridimensionais, eles são divididos em dois grandes grupos, os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos. Os poliedros, eles possuem umas características muito específicas, são aqueles que têm vértices, faces e arestas. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, a pirâmide de base quadrada. Por que ela é um poliedro? A palavra poliedro já nos indica, ó, poli, esse prefixo, muitos, vários, né? Vários. Edros, faces, várias faces, tá? Então, o que são os vértices? Os vértices são pontos de encontro das arestas, ó. Esses pontinhos aqui, onde as arestas se encontram, ó, esses pontinhos, eles são denominados os vértices. O que são as arestas? As arestas, elas são as linhas, ó. São as linhas que compõem o poliedro. E cada aresta vai de um vértice a outro. Ok? E o que seriam as faces? As faces são as superfícies que compõem o poliedro. O poliedro, no caso dessa pirâmide aqui, que é uma pirâmide de base quadrada, ó, acabei de identificar uma face aqui, ó. Essa face é uma face triangular. Então, as faces são as figuras bidimensionais, ou seja, os polígonos que formam esse poliedro. No caso dessa pirâmide, nós temos quantas faces? Nós temos a base, que é um quadrado, então ela é formada por um quadrado e por 4 triângulos. Portanto, esse objeto tem 5 faces no total. Tudo bem? Então, esses elementos são elementos fundamentais para caracterizar um poliedro. Os não poliedros são as formas arredondadas. Aqui a gente tem os exemplos. Aqui está identificado como esfera, mas vocês podem perceber que ocorreu uma deformação, né? A esfera, ela possui todos os seus raios iguais. Na verdade, a gente fala que é um só, né? Porque é a mesma medida, né? Vocês podem perceber que a figura, ela sofreu uma deformação para cima. Então, isso aqui não é exatamente uma esfera, é um corpo redondo, mas não é uma esfera. A esfera, ela tem que ter todos os raios ou todos os comprimentos que vão do seu centro até qualquer ponto da superfície esférica com o mesmo comprimento, tá? Então, a esfera é um corpo redondo, ou esse objeto que está desenhado aqui é um corpo redondo. Ele não possui vértice, ele não possui face, ele não possui aresta. Isso não significa que ele não possua superfície, tá? A esfera, se você imaginar imagine uma bolinha de isopor, ali é só a superfície. A gente pode falar que isso sim é uma superfície e inclusive tem como a gente determinar a sua área. Isso a gente vai ver depois. Então, quem são os objetos não poliédricos aqui? O cilindro,
a esfera, o cone, tá certo? Existem muitos outros. Existem objetos que são formados, por exemplo, por um poliedro. Imagina assim um paralelepípedo, tá? E em cima desse paralelepípedo a gente tem uma meia esfera. O sólido inteirinho não pode ser considerado um poliedro, porque ele tem partes arredondadas. Então, ele está no grupo dos não poliedros. Tudo bem? Então, para ser poliedro, precisa necessariamente conter vértices, faces e arestas. O corpo redondo que tem um vértice, que a gente chama de vértice especial, é o cone. Apesar de tudo, ele é considerado um corpo redondo ou não poliédrico. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, com essas diferenças já colocadas, a gente vai dividir esses poliedros em grupos também, tá? Mas primeiro você precisa fixar bem isso, o que são poliedros, o que são os não poliedros, suas similitudes e as suas diferenças, perfeito? Bom, continuando, a gente tem que esses sólidos que a gente acabou de trabalhar, os que estão aí, nós temos dentre eles uma pirâmide de base quadrada, um paralelepípedo, um cilindro, um cone, um cubo, um prisma de base triangular e uma esfera. Vamos entender um pouco melhor sobre todos eles, tá? Bom, nessa próxima imagem, a gente pode observar que há figuras planas e figuras não planas. Só para a gente confirmar aquilo que eu disse no início. Até então, a gente estava trabalhando na geometria plana com figuras do tipo A, que é um quadrado, certo? Figuras do tipo I, que é um losango. Figuras do tipo K, que é um paralelogramo. Então, todas essas imagens que representam somente superfícies, uma única superfície, são as figuras planas. E elas têm duas dimensões, base e altura. As demais, como a B, a D, a F, a H, a J e a L, são as figuras tridimensionais, tá bom? Só para deixar claro isso aí. Eita, vamos lá. Aqui a gente tem uma demonstração de que os sólidos, na verdade, as superfícies dos sólidos, elas podem ser planificadas. Então, nesse momento, quando você planifica uma caixa, digamos assim, que é um objeto tridimensional, você consegue colocá-la no plano inteiramente, porque você abriu essa caixa. Então, esse ato de você abrir uma superfície, tá? Uma superfície poliédrica, se chama planificar. E através dessa planificação, através dessa abertura, você obtém a planificação do nosso poliedro, tá certo? Então, nesse caso aqui, no primeiro caso. Bom, então como a gente tem ali no primeiro caso tetraedro, por que tetraedro? 4 faces. 4 faces. E essas faces são triangulares. Se ele tivesse montadinho, seria uma pirâmide de base triangular. Ó, mais ou menos isso aqui, tá? Ó. Então, assim, se ele tivesse montadinho, você teria uma pirâmide de base triangular, tá bom? O cubo aqui também, ele está aberto, ele está planificado. Aqui nós temos um octaedro, o octaedro é formado por 8 triângulos, tá certo? O dodecaedro por 12 pentágonos e o icosaedro por 20 triângulos. Por que é tão importante planificar uma superfície, tá? Ou ainda abstrair a sua planificação, imaginar a sua planificação, esboçar a sua planificação, para você poder determinar a área dessa figura. Em que contexto a gente pode determinar a área de um poliedro? Quando você tem, por exemplo, uma caixa e você precisa comprar papel de presente para embrulhar essa caixa e você quer comprar exatamente a quantia, né, para não ter muita perda, a quantia suficiente para embrulhar essa caixa. Então, isso é um contexto para se calcular a área de um poliedro. Para isso, você precisa ter a noção de como é esse poliedro planificado.
quais são as figuras planas que formam esse poliedro. E aí que entra novamente a geometria plana. Por quê? Porque você vai precisar saber calcular a área de todas essas figuras. Conteúdo que a gente viu anteriormente, né? Seguimos agora com uma definição mais apropriada para poliedro. Aqui nós temos que um poliedro é um sólido limitado por polígonos, tá? Com outras palavras eu falei sobre isso, né? Aqui ele fala que ele é limitado por polígonos porque ele se fecha com figuras planas e essas figuras planas são poligonais. Toda figura geométrica de 3 dimensões formada por polígonos é chamada de poliedro. E percebam, gente, ó, quais são as 3 características, as 3 coisas que ele possui. A aresta, que está em vermelho, o vértice, que é o pontinho de encontro das arestas, e faces. Nesse caso, cada face é quadrada, porque esse poliedro é um cubo. Então, o cubo possui comprimento, largura e altura. Ele tem 3 dimensões, ele é formado por 6 quadrados. Tais quadrados estão unidos 2 a 2 pelas arestas. São 12 arestas e 8 vértices. Daqui a pouquinho a gente vai aprender como determinar o número de arestas, ou de vértices, ou de faces de um poliedro, quando a gente não consegue representar o desenho dele. Então, a gente vai falar sobre a relação de Euler, já. Bom, nessa próxima etapa, aqui a gente tem um mapa mental bem interessante. Por quê? Porque ele vai nos mostrar que os poliedros, dentro do conjunto deles, nós temos outros conjuntos de figuras, certo? Então, vamos lá, vamos estudar esse mapa mental aqui. Ó, vamos lá. Então, qual é o nosso principal objetivo aqui? O estudo dos poliedros, tá? Aliás, aqui, ó, estudo dos poliedros. Dentro do grupo dos poliedros, nós temos os poliedros regulares. Vamos lembrar de polígono regular. Para ser polígono regular, ele não tem ângulos e lados com o mesmo comprimento? O poliedro é muito parecido. Para ser um poliedro regular, ele precisa ter faces idênticas, faces congruentes. É o caso do tetraedro. Ó o tetraedro. Tetraedro, ele tem 4 faces e essas faces são todas triângulos equiláteros, certo? E o octaedro? São 8 faces na forma de triângulos equiláteros, ó. O octaedro, ele é formado por 2 pirâmides justapostas pela base quadrada, né? Assim a gente vai ter o octaedro. E o cubo? O cubo é sim um poliedro regular porque ele é formado por 6 faces quadradas. O dodecaedro por 12 faces pentagonais regulares, tá? E mais um pouquinho para cá, né? Mais para frente aqui, deixa eu apagar. Nós temos o icosaedro. O icosaedro tem 20 faces que são na forma de triângulos equiláteros. Tudo bem? Então, esses poliedros regulares, eles também são chamados de poliedros de Platão, porque o matemático Platão se permitiu calcular um pouco mais sobre esses poliedros, ele se aprofundou nisso, então eles também são conhecidos como poliedros de Platão. Os poliedros também tem de outros tipos, né? Então, tem as pirâmides, que são aquelas que têm uma única base, a base está escondidinha aqui embaixo dessa pirâmide, né? E essa base é um polígono, e as faces laterais da pirâmide são sempre triangulares, certo? E nós temos também, um instantinho. Nós temos também os prismas. O que seriam os prismas? Os prismas, eles possuem 2 bases paralelas, que nem esse prisma de base poligonal. Ele tem 2 bases paralelas poligonais quaisquer e as faces laterais são paralelogramos. No caso desse prisma reto, são retângulos, tá certo? Aqui a gente tem um resuminho de todos os poliedros. Galera, uma característica muito interessante do poliedro de Platão, dos poliedros de Platão, é que eles, ó, têm todas as faces com o mesmo número de lados, tá? Por exemplo, a pirâmide de base triangular, o tetraedro. Todos os lados dos triângulos que a compõem são equiláteros, né?
E todas as demais faces têm triângulos equiláteros, então tem o mesmo número de lados, tá certo? Uma outra coisa é que todos os seus vértices, né, em todos os vértices, concorre o mesmo número de arestas. O que significa isso? Ó, pensa esse vértice aqui, da pirâmide. Quantas arestas saem desse vértice? Ó? 1, 2, 3. O mesmo vai acontecer para esse vértice e o mesmo para esse, tá? E uma outra coisa que é bem interessante, só que ela não vale somente para os poliedros de Platão. Também vale para ele, tá? Que é a relação de Euler. Eu costumo escrever essa relação assim, ó, vértices mais faces, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso vale para qualquer poliedro. Tá certo? Então, isso nós vamos usar muito nessa aula, inclusive para fazer os próximos exercícios da aula. Poliedros quaisquer vale essa relação. Se você somar vértice, o número de vértices mais faces, vai dar igual ao número de arestas mais 2. Olha que interessante, turma. Aqui eu tenho especificado o poliedro, né? Que é o cubo, a pirâmide quadrangular. Quando você fala pirâmide quadrangular, está te informando que essa pirâmide ela tem uma base quadrangular em forma de um quadrilátero qualquer, não necessariamente quadrado, tá? Mas vamos ver aqui, olha que interessante. O cubo. O cubo tem 6 faces e ele tem 12 arestas. Se você contar, né? Um cubo, vamos fazer um exemplo rapidinho de um cubo aqui, ó. Tá aqui. Se você contar o número de faces, a gente sabe que são 6 quadrados, né? Então, faces são 6. 12 arestas. 1, 2, 3, 4 na base, 4 na outra base de cima, né? E mais 4 na lateral. Então, 3 vezes 4, 12. 12 arestas. E o número de vértices, 8. Se você contar os pontinhos de encontro aqui, você vai ter 8. E olha que interessante, se você usar a relação de Euler, que é mesmo, vamos ver quem lembra? Vértices, número de vértices mais faces, igual ao número de arestas mais 2. Vamos colocar nessa relação para ver se dá certo. Número de faces, 6. Número de arestas, 12. Número de vértices, 8. Se somarmos 8 mais 6, vai ser a mesma coisa que 12 mais 2. Verdade. E o mais interessante é que você pode tentar para qualquer um desses outros poliedros e qualquer poliedro convexo. Então, é válida a relação de Euler. Queridos, agora só para amarrar essa teoria, a gente tem também uma diferenciação em alguns tipos de poliedro. Tem aqueles que são convexos e tem aqueles que são não convexos, tá? O que difere um do outro? Observem as duas imagens e tentem detectar essa diferença, essa principal diferença. Bom, todos possuem vértices, faces e arestas, beleza. Esse poliedro convexo, se você escolher quaisquer 2 pontos internos a ele, quaisquer, tá? E realizar um segmento, formar um segmento, esse segmento ele vai estar dentro desse poliedro. Tá? Isso eu tô colocando internamente, tá? Aparentemente eu coloquei na face dele, mas não, pode estar lá dentro. Se você escolher quaisquer pontos internos e unir, esse segmento vai ficar dentro. Vai ficar interior ao poliedro. O que difere do poliedro não convexo é que se eu escolher, por exemplo, um ponto aqui dentro, ó, nessa parte. Um pontinho aqui dentro. Eita, mas o ponto não sai. E um ponto aqui dentro, ó, nessa parte. E ligar e formar um segmento, parte desse segmento vai ficar fora, né? Vai ficar exterior ao poliedro. Portanto, a gente chama esses poliedros de poliedros não convexos ou ainda, às vezes, também utilizamos a palavra côncavos, tá certo? Bom, turma, agora nós vamos a um exemplo de aplicação, tá certo? O exercício é o seguinte: o número de vértices de um poliedro convexo em que todas as suas 12 faces são quadrangulares é
bora marcar aquilo que o exercício nos fornece. Claro que a gente não vai precisar desenhar esse poliedro. Por quê? Porque a gente tem a relação de Euler, que vértice, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Certo? Então, vamos anotar agora o que a gente tem. O que é fornecido pra gente? Vamos ver, ó. Ele quer o número de vértices, ó. Então, não sei o número de vértices de um poliedro convexo em que todas as suas 12 faces são quadrangulares. Número de faces a gente tem 12. Mas, meus amores, a gente não tem o número de aresta. A gente precisa também do número de aresta para depois calcular o número de vértice. Não tem como eu colocar duas incógnitas nessa relação. Para descobrir o número de arestas, pensem comigo, ó. Se são 12 faces quadrangulares, vamos pensar em um formato de quadrilátero, tá? Um quadrilátero qualquer. Se cada face quadrada possui 4 arestas, ou seja, 4 linhazinhas, ó, 1, 2, 3, 4. Como que a gente vai calcular o total de arestas desse poliedro? Aí, vale lembrar que se eu começar a tentar concluir o desenho do poliedro aqui, ó, vou desenhar mais uma partezinha dele. Vocês concordam que essa face de cima divide a mesma aresta com essa face de baixo? Portanto, se eu apenas multiplicar o total de faces, que são 12, por 4, tá errado para descobrir o número de arestas. Depois que eu faço essa multiplicação, eu vou ter que fazer o quê? Já que uma aresta compartilha 2 faces, eu terei que dividir por 2. Então, como que a gente vai fazer, ó? Deixa eu escrever isso aqui que é importante. Cada aresta divide, compartilha, né? Vamos escrever que fica melhor. Cada aresta compartilha 2 faces. Então, como que a gente vai calcular o número de arestas? Vamos ver aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. O número de arestas vai ser calculado por 12 quadrados, né? Vezes 4 arestas em cada quadrado, só que cada aresta compartilha 2 faces. Então, resumindo essa parte aí, turma, para você descobrir o total de arestas de um poliedro, dada a face e o formato dela, o que você faz? Você pega o número de faces, multiplica pelo número de arestas que ela tem, só que não se esqueça de dividir por 2, porque cada aresta compartilha 2 faces. Continuando o exercício, nós vamos ter 48 dividido por 2. Portanto, o número de arestas desse poliedro é 24. Ok? Agora a gente vai colocar aqui na relação de Euler. No lugar de V, não ponho nada, eu quero V. No lugar de F, o número de faces, que são 12. Igual, no lugar de A, 24. Mais 2, que é uma constante aí. Sempre vai ser 2. Vértices igual 24, que eu já somo, ó, 26 menos 12. Portanto, turma, o número de vértices desse poliedro será 14. Ok, meus queridos? Então é isso. Espero que tenham entendido. Por enquanto a gente vai trabalhar somente a relação de Euler. Depois a gente vai trabalhar também já dividindo esses poliedros em outras classes. A gente vai estudar mais profundamente os prismas, as pirâmides, volume, área e etc. Tá bom? Grande abraço, queridos. Até a próxima.